Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Vida Leve e Saúde, onde sua saúde está sempre em primeiro lugar. Eu sou o Dr. Felipe Fornari e vamos juntos nessa jornada adquirir conhecimento e transformar a sua vida e a sua saúde. Hoje vamos falar sobre temas que impactam diretamente a qualidade de vida de milhões de brasileiros: varizes e lipedema. De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, cerca de 38% da população adulta sofre com varizes, sendo mais comuns nas mulheres, devido a fatores hormonais, gravidez, predisposição genética. Já o lipedema, uma doença ainda pouco diagnosticada, afeta principalmente mulheres e pode estar presente em até 11% da população feminina mundial, causando dor, inchaço e acúmulo desproporcional de gordura nos membros inferiores. Para esclarecer dúvidas e orientar sobre prevenção, diagnóstico e tratamento, recebemos a cirurgiã vascular doutora Patrícia Uchoa. Então fique com a gente, porque o Vida Leve Saúde está só começando e a informação de qualidade pode transformar a sua vida. Doutora Patrícia Uchoa Bares, ela é graduada em Medicina pela Unesp de Botucatu, fez cirurgia pela FAMECA, Faculdade de Medicina de Catanduva, e cirurgia vascular pela FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília. Ela também é pós-graduada em ultrassonografia vascular. Seja bem-vinda, doutora Patrícia. Obrigada, doutor Muito Felipe. obrigado pelo prazer seu tempo. estar por aqui. Doutora Patrícia, um assunto muito em alta, né, que tenho certeza que é interesse de muita gente. O que são as varizes, como que elas são formadas? As varizes são veias tortuosas e dilatadas que podem aparecer, na verdade, em qualquer local do organismo, mas a gente vê muito mais comumente nas pernas. E elas ocorrem por uma alteração do retorno venoso. As veias, a função das veias é pegar o sangue sem oxigênio que está nos pés e trazer de volta para o coração. Alguma alteração que ocorre nesse retorno venoso pode aumentar a pressão nessas veias e acabar dilatando e formando as varizes ao longo do tempo. Então, só para contextualizar, o retorno venoso é quando o sanguinho está lá embaixo na perna e volta. Exatamente. Esse é o retorno venoso. E a gente tem que fazer isso contra a gravidade, porque a gente fica de pé, diferente dos outros animais. Então, esse retorno venoso, que é difícil, né, contra a gravidade, ele é facilitado porque as veias, a gente tem válvulas nas veias. Então, o sangue sobe, essas válvulas vão se fechando, impedindo que o sangue retorne de volta para o pé. Então, quando tem alguma alteração nessas válvulas ou na elasticidade das veias, acaba ocorrendo as varizes. E doutora, quais são os fatores de risco mais comuns? Bom, o primeiro fator de risco, esse é ganhador, é o fator genético. Né? Se você tem um pai ou uma mãe que tem varizes, você tem 40% de chance de desenvolver varizes. Se você tem o pai e a mãe, essa porcentagem pode chegar de 70% a 90%. Então, esse é o fator principal. Agora, há outros fatores são os fatores que a gente pode modificar, né? Como obesidade, sedentarismo, sexo feminino. As varizes são mais prevalentes, a gente acha que de 7 mulheres para 3 homens, então é bem mais prevalente no sexo feminino e existem outros fatores de risco também. E doutora, tem um grande medo também das mulheres em relação à gravidez. Sim. A gravidez, ele aumenta muito o risco das varizes e por quê? Aumenta, com certeza aumenta. Durante a gravidez, nós estamos sob o efeito principalmente da progesterona. A progesterona, ela causa uma piora na elasticidade das veias, então já é mais fácil que essas veias se dilatem. Além disso, durante a gravidez, a gente tem 50% mais de volume circulando no corpo. Então, isso também predispõe à dilatação das veias. E conforme a gente vai tendo, né, o crescimento uterino, a gente tem a veia cava, né, que vai ficar atrás do útero, ele pode ser comprimido e dificultar o retorno venoso. Então, com certeza, durante a gravidez, as mulheres podem desenvolver mais varizes. E doutora, existe alguma idade, assim, que tem maior prevalência desse surgimento das varizes? Sim, as varizes são mais comuns entre os 30 e 40 anos, né? Agora, se você tem uma predisposição genética importante, pode acabar acontecendo antes, né, até aos 20 anos ou até antes disso. Mas, com certeza, o desenvolvimento das varizes ele vai piorando ao longo dos anos, né? Então, quanto mais velho, mais chance de você ter varizes. Mas pode acontecer em crianças também ou não? É difícil? Crianças é muito raro. A não ser que né? tenha alguma alteração genética. Mas adolescentes, né, na fase que começa a menstruação, que aí tem um fator hormonal importante, pode acabar
dependendo da predisposição genética do indivíduo, pode acabar aparecendo bastante cedo. Tá. E doutora, as varizes são apenas um problema estético ou também elas podem trazer risco de vida à saúde? Com certeza, varizes não é só um problema estético, né? Por isso que é uma doença que a gente chama de insuficiência venosa crônica e ela deve ser tratada pelo especialista sempre. As varizes, elas começam com aquelas veinhas que parecem só estéticas, mas aquilo ali é só a ponta de um iceberg, né? A gente tem que fazer uma avaliação mais detalhada do paciente para poder impedir a progressão da doença, porque ela é uma doença crônica, ela não tem cura, ela vai ter um caráter progressivo, né? E ela pode chegar a estágios bem avançados que podem trazer complicações como ferida na perna, aumentar a chance de trombose venosa profunda, alterações na pele importantes, tirando bastante a qualidade de vida dos pacientes. E doutora, quais são os sinais e sintomas que uma pessoa deve procurar o cirurgião vascular? Bom, primeiro sinal e sintoma, que esse é fácil da gente perceber, é o aparecimento de veias nas pernas, né? Mas fora isso, sintomas bastante comuns são dores nas pernas, sensação de peso, cansaço, principalmente ao final do dia, inchaço. Esses sintomas são bastante comuns. Outro sintoma que as pessoas não associam tanto com varizes e também não é raro é a coceira. A coceira é um sinal bem importante para procurar ajuda também. Por causa do componente de ferro, do sangue. E do componente inflamatório que tem as varizes, né? Esse extravasamento de sangue acaba causando mancha na pele, né? Pela questão do ferro que a gente tem no sangue e também dá essa sensação de coceira. Legal. E, doutora, é possível prevenir as varizes? Existe algum hábito que ajuda a melhorar? Com certeza. Né? A predisposição genética, obviamente que ela tem que ser levada em consideração, mas ela não vai ser o único determinante, né? Então, mudanças no estilo de vida, você praticar atividade física, manter o peso próximo do ideal, procurar ajuda, né, nos estágios mais iniciais, são medidas importantíssimas para evitar a progressão da doença. Então, o ideal é a pessoa sair do sedentarismo, começar a fazer uma atividade física. Com certeza. E isso aí, caminhar, fazer uma atividade realmente ajuda a evitar ou vai melhorar? Vai melhorar, não vai evitar, tá? Quem tem a predisposição genética vai acabar apresentando, mas vai fortalecer o principal músculo da perna para evitar a progressão da varizes, que é a musculatura da panturrilha, da batata da perna. A gente chama de coração da perna. Quanto mais atividade física, mais fortalecido tá esse músculo, melhor a bomba do retorno venoso. Então, você vai melhorar o retorno venoso das suas pernas, impedindo o aparecimento de varizes. Doutor, uma pergunta comum. Eu atendo bastante atleta também. Atleta de academia, de corrida, triatlon. Eles às vezes me questionam, falam, doutor, está começando a aparecer varizes. O exercício físico mais intenso pode ajudar a provocar varizes? Não, o exercício no geral, ele previne as varizes, por isso que eu acabei de falar, né? Pelo desenvolvimento da panturrilha. O que acontece em alguns atletas é que você sendo atleta, você sabe, a porcentagem de gordura acaba sendo muito baixa. Então, a distância da pele para a veia, ela acaba ficando muito pequena. Então, as veias começam a ficar mais visíveis, né? Mas uma veia doente, ela é uma veia mais tortuosa. É fácil da gente diferenciar, né? A baixa porcentagem de gordura e uma veia realmente doente. Então atletas, calma, não tenham medo, isso aí é baixa porcentagem de gordura. Mas sabe uma coisa legal para atleta, até a gente falando? É você usar a meia elástica durante o exercício, né? Atletas de alta performance se beneficiam muito do uso de meia de compressão, porque melhora a performance do exercício e essa dor muscular que pode vir após uma competição. Era isso que eu ia te perguntar agora. Ainda usa a meia de compressão e ela serve para todos os pacientes? Ou tem uma determinada faixa etária? A meia de compressão ela é excelente, né? Tanto na prevenção da trombose venosa profunda, mas também no controle dos sintomas das varizes, né? Ela é muito usada, mas ela só pode ser usada após uma avaliação de um cirurgião vascular, porque existem alguns pacientes que têm contraindicação ao uso de meia elástica, né? Como pacientes arteriopatas, que têm algum grau de obstrução nas artérias. Esses pacientes não podem fazer uso de meia elástica. Então, pessoal, cuidado, não é todo mundo que pode usar a meia elástica. Ela é excelente, mas, entretanto, precisamos ter avaliação de um especialista, principalmente o vascular. Sim. E, doutora, quais são hoje os principais tratamentos disponíveis para varizes? Bom, varizes, hoje em dia, a gente tem uma gama imensa de tratamentos. É uma área da cirurgia vascular que
se desenvolveu bastante, né? A gente tem desde do tratamento cirúrgico aberto, que a gente fala que é a cirurgia convencional, que ainda é feita e tem o seu valor, mas técnicas menos invasivas foram desenvolvidas, né, e já estão à disposição, como os endolasers, o laser transdérmico para tratar as veias menores, a escleroterapia por espuma, que é uma técnica também bastante importante, que inclusive já vem sido liberada no SUS há bastante tempo, né? Então é uma técnica bem consolidada também. Hoje em dia a tecnologia ajuda bastante, então, no desaparecimento das varizes. Muito. E, inclusive, a tecnologia dos exames complementares, né? Hoje em dia, a gente não faz nenhum tratamento sem antes fazer um mapeamento venoso, que a gente usa o ultrassom, a realidade aumentada. São instrumentos fundamentais do cirurgião vascular. E aproveitando para falar disso aí, o paciente que chega com um quadro no seu consultório, tá uma suspeita de varizes. Nesse primeiro momento, você já pede o ultrassom? Como é que é feita a avaliação? Normalmente, o ultrassom, a gente fala que é o estetoscópio do cirurgião vascular, né? Porque é aquilo que eu falei, os vasinhos, eles podem ser a ponta de um iceberg. Hoje não existe mais a gente ver vasinho e lá, vamos só secar aqueles vasinhos. Existem as veias nutridoras, que são as veias que estão nutrindo aqueles vasos. Então, é importantíssimo que a gente mapeie toda a perna, normalmente a gente faz através do ultrassom e da realidade aumentada, para poder fazer um tratamento mais assertivo. A senhora comentou da cirurgia. E quando que ela é necessária e é realizada? A cirurgia, a decisão de você ir para um procedimento cirúrgico, logicamente tem o grau de varizes que você se encontra, mas tem também a queixa estética, né? O paciente que está muito incomodado com aquelas veias aparentes, ele pode ir para um tratamento cirúrgico para ter uma melhor estética, com certeza. E aí retira a safena? A gente pode retirar, a gente pode fazer o endolaser, né? Que faz uma termoablação, né? com laser, né? Ou a gente pode fazer as flebectomias, né? Bem pouco invasivas, com cortes bem pequenos. E existem uma combinação de técnicas hoje em dia, isso que a gente mais usa. Não é só uma técnica, a gente usa várias técnicas para chegar num bom resultado. E tem uma periodicidade que a gente faz esses tratamentos das varizes? Tem uma periodicidade de você ir ao vascular, né? Eu acho que um paciente com predisposição genética ou que já apresenta graus mais avançados, ele tem que pelo menos anualmente procurar o cirurgião vascular e ver o avanço da sua doença, né? A decisão do tratamento, acho que vai depender muito de indivíduo para indivíduo e da queixa também do indivíduo, né? E é importante frisar também que não é que você fez o tratamento que nunca mais você vai ter. Pode acontecer de voltar a varizes. Essa coisa de voltar a varizes é uma coisa que a gente escuta mais. Ah, doutora, eu vou fazer cirurgia, as minhas varizes vão voltar. Não, aquelas varizes que a gente tratou naquele momento, elas nem têm como voltar, né? Elas foram abolidas, né? Mas a varizes não é uma doença que tem cura, é uma doença crônica e progressiva, né? Então, você pode, ao longo dos anos, ter novas varizes e a gente pode ter que fazer outro tratamento, talvez não cirúrgico, mas, enfim, é comum que o paciente que tem essa predisposição faça vários tratamentos ao longo da vida. E aí junta tudo, né? Aí pode juntar a meia, pode juntar o endolaser, a cirurgia, então tudo isso para prevenir. Tudo isso. O controle dos fatores de risco, que isso é muito importante, né? O tipo de vida que o paciente leva é muito importante na evolução da doença, né? Fala um pouquinho pra gente do pós. Então, depois do endolaser ou dessas técnicas minimamente invasivas, o que o paciente deve fazer? Bom, essas técnicas minimamente invasivas, o paciente sai do consultório e pode voltar às suas atividades normais no dia seguinte, né? As cirurgias convencionais têm um tempo de recuperação um pouco maior, mas elas já são bem menores do que eram antigamente, né? Porque, inclusive, a gente tem uma meia pós-operatória, que o paciente já sai do procedimento com essa meia, ela ajuda muito na evolução, né? Então, no geral, os tratamentos hoje em dia, eles estão muito mais simplificados, né? E o paciente pode voltar às atividades com mais rapidez. Maravilha. Pessoal, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais Vida Leve Saúde. Hoje um bate-papo super especial com a doutora Patrícia Uchoa, ela que é cirurgiã vascular. Fiquem ligados, daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com o programa Vida Leve Saúde e hoje um bate-papo muito bom que vai tirar e esclarecer suas dúvidas com a doutora Patrícia Uchoa. No primeiro bloco falamos de varizes, tratamentos e agora nós vamos falar de um assunto que é relativamente novo, que se chama lipedema. Doutora,
o que é lipedema e como que a gente diferencia ele da obesidade? Bom, o lipedema a gente acha que é novo, mas não é tão novo assim, tá? É uma doença que foi descrita em 1940, mas ela foi esquecida por nós médicos, né? Eu acho que você na sua graduação não teve contato com o lipedema, eu também não. E agora eu acho que tem esse momento importante da gente voltar a falar de lipedema, porque é muito prevalente. Aí você falou no comecinho que 11% da população feminina tem e a gente acha que esse número pode ser até maior, né? O lipedema, ele é uma doença da gordura, ele é uma inflamação da gordura, né? Essas pacientes, elas acabam tendo um acúmulo desproporcional dessa gordura, principalmente nos membros inferiores e nos membros superiores. E isso causa um sofrimento muito grande nessas pacientes porque elas não têm o diagnóstico, então elas acham que aquilo pode ser ou obesidade ou alguma outra doença, fazem tratamentos e não melhoram. Né? E a gente consegue diferenciar também de um inchaço ou um acúmulo de líquido? Sim, o lipedema ele pode ser confundido com linfedema, né, que é uma doença do sistema linfático, com varizes mesmo, com a própria varize que causa inchaço e muito comumente com a obesidade. Então, são várias doenças ali que causam uma confusão. E agora eu acho que com o conhecimento a gente está podendo diagnosticar essas pacientes com mais precisão. Que bom. E doutora, quais são os primeiros sinais que podem indicar a presença dessa doença? Bom, o primeiro sinal é essa desproporção, né? São pessoas que normalmente têm o tronco ali muito magrinho, às vezes até o braço fininho e uma perna mais volumosa. E isso são queixas que já vêm de muitos anos, às vezes desde a adolescência, desde que menstruaram, é uma queixa comum. A gente vê que tem história também de familiares, né, com o mesmo tipo de corpo. E além dessa desproporção, é muito comum essas pacientes terem uma sensibilidade bastante aumentada na perna. Então, também dor, sensação de peso. O inchaço, que não é um inchaço, na verdade é uma inflamação da gordura, ele é muito característico porque ele normalmente poupa os pés, né? As outras doenças, varizes, linfedema, a gente também vê que o pé também incha, no lipedema não. E outra coisa bastante comum é o aparecimento de roxos. Sem trauma, sem nada, aparecem roxos nas pernas. Inclusive no consultório vem bastante paciente com esses roxos. Claro. O que está acontecendo? Tá? A gente vai investigar, coagulograma, tudo. Mas realmente pode ser um lipedema. E Patrícia, geralmente ele já vem com dor ou ele é mais prevalente assintomático? Não, é muito mais comum o paciente já ter sintoma, né? Algumas pacientes em estágios muito iniciais podem não apresentar dor, mas a dor é um critério clínico, né? Não que a paciente que não tenha dor não entra, mas ele é um critério clínico importante, porque ele é muito comum realmente. Tá. E existe alguma causa conhecida, um fator de risco principal? As causas assim exatas do lipedema ainda não são totalmente esclarecidas, mas a gente já acredita que existe um fator genético bastante importante, né? A gente vê aí que pacientes com lipedema têm outros familiares em até 60% dos casos e tem um fator bem importante hormonal, né? Envolvendo principalmente o estrogênio, nesse depósito de gordura e na fragilidade capilar, que são os dois fatores que vão levando à fibrose, à alteração da estrutura dessa gordura. E por que você acha que ela é uma doença que é subdiagnosticada? Por causa desse esquecimento? Acho que ela foi negligenciada mesmo pela área médica, né? E também pela confusão com outras doenças. Né? Então, acaba que ela é subdiagnosticada por esses fatores. Tá. O lipedema, ele causa só em mulheres ou homens também pode ter? Praticamente só em mulheres, né? Existem alguns relatos de homens com lipedema, mas aí acho que está também atrelado a alguma alteração hormonal, algumas doenças de fígado. É uma doença muito mais prevalente em mulheres, com certeza. E o lipedema é um problema crônico? Crônico. Então, assim, vai fazer diferença um diagnóstico precoce ou não? Com certeza, acho que como qualquer doença crônica, né? A gente quando diagnostica uma doença crônica precocemente, a gente pode, através, né, de medidas de tratamento, impedir a evolução dessa doença para estágios mais avançados. Isso acontece com o lipedema também. Então, assim, é super importante a gente fazer um diagnóstico precoce. Tá.
E quais são os exames específicos para a gente conseguir realmente entender e diagnosticar? A gente não tem nenhum exame específico ainda, né? O diagnóstico do lipedema, ele é clínico, né? Então, o seu médico é capaz de dar o diagnóstico durante a primeira consulta, mas a gente já tem o ultrassom dermatológico, que é um exame de ultrassom com protocolo para lipedema. Ele ajuda bastante nessa quantificação de acúmulo de gordura, então ele é um aliado. Quanto a exames de sangue, não se encontrou ainda nenhum marcador específico para lipedema, mas estamos avançando nas pesquisas. Bom, e existe algum tratamento clínico que a gente consegue aliviar esses sintomas? Com certeza. O tratamento clínico é o pilar de tratamento do lipedema. Independente se esse paciente for para uma cirurgia ou não, o tratamento clínico ele deve ser feito sempre, né? Porque a doença, como ela é crônica e não tem cura, se você faz um procedimento, mas não faz o tratamento clínico, ela recidiva. Né? Então, o tratamento clínico é fundamental. E é com alguma medicação específica? O tratamento clínico envolve muitas medidas e de profissionais diferentes. Então, normalmente, ele é feito por uma equipe multidisciplinar, né? A parte nutricional é extremamente importante. O tipo de atividade física que esse paciente vai fazer também, não é qualquer atividade física que é liberada, dependendo do estágio que ele se encontra. Drenagem linfática é algo que melhora muitos sintomas. Compressão, meia de compressão a gente também usa. Algumas medicações, alguns fitoterápicos podem ajudar. Essa dor do lipedema pode restringir o paciente de alguma maneira, não? Diminuir a qualidade de vida dele? Nossa, com certeza. É uma dor, assim, o paciente sente um peso como se ele estivesse carregando 100 quilos nas pernas. É uma dor muitas vezes limitante. Pacientes com lipedema já em estágio avançado, inclusive, têm alterações de mobilidade, né? Então, é uma doença que pode realmente atrapalhar bastante. E além das medicações, tem alguma porcentagem assim, quanto que melhora o paciente só com via oral? Tem um período que tem que ir acompanhando, sempre tem que ir acompanhando? Eu acho que essa porcentagem só com uma medida a gente não tem, né? O que eu posso te dizer assim, eu já estou há alguns anos tratando o lipedema, é que sempre que o paciente consegue fazer todos os pilares do tratamento com todos esses profissionais, a melhora é muito grande. Né? Então, não depende só de uma coisa, é um conjunto de medidas que vai levar esse paciente à melhora. E tem que seguir certinho, né? Porque se é um tripé, faltou uma perna, não vai ter o melhor resultado. Mas eu acho bem legal porque os pacientes, eles realmente veem resultado, porque são pacientes que já vêm muito frustrados no consultório. Eles já tentaram de tudo, porque eles eram tratados como obesos, né? Muitas vezes. Então, não é só você dar uma dieta restritiva, fazer aquele paciente perder peso. Não é simples isso também, mas não é só isso no lipedema, né? Existe toda uma diferenciação na dieta, na atividade física que ele vai fazer, e você vê o paciente voltando com resultados excelentes. E eu acho que isso vai servindo de feedback. Então, vai potencializando ele continuar e conseguir fazer isso por um longo período. O fator emocional pode influenciar no lipedema? Com certeza, né? Fatores como estresse, por exemplo, pioram a parte inflamatória, né? Então também tem que ter um cuidado em relação a isso. E o paciente, a hora que ele melhora o estresse, ele se sente mais feliz. E isso também melhora a inflamação que ele apresenta. E alguns fatores de risco, como nas varizes, ficar muito tempo em pé, muito tempo sentado, isso interfere? Não interfere na causa, né? Mas interfere, logicamente, nos sintomas, né? Os pacientes, depois do período todo de pé, eles vão sentir a perna muito mais cansadas. E o que acontece diferente das varizes é que eles chegam em casa, colocam a perna para cima e não tem alívio da dor, né? Porque não é líquido, né? A inflamação dessa gordura, né? Então, tem que evitar esses períodos muito longos de pé também. E além do tratamento clínico, existe tratamento cirúrgico? Sim, existe. E esse tratamento também está sendo, acho que cada vez mais desenvolvido, é uma excelente alternativa, ele dá uma melhora funcional para o paciente, né? Então tem pacientes realmente que eu te falei, que tem muita alteração de mobilidade, isso faz com que os pacientes voltem a andar melhor. E fora isso, acho que a questão estética também, né? Que é uma questão bastante importante no lipedema, melhora bastante a questão estética também.
também. Essa cirurgia é como se fosse uma lipoaspiração? É uma lipoaspiração, é um pouquinho diferente, não sou especialista nisso, mas enfim, é uma lipoaspiração que se usa um pouco mais de líquido durante a lipoaspiração e tem uma maneira correta de se fazer, não é qualquer cirurgião que faz, tem que procurar alguém especializado em lipedema. E assim como as varizes, o lipedema também, após um procedimento cirúrgico ou os tratamentos, ele pode voltar. Ele não volta, né? É que ele não se cura, né? Você fez aquele procedimento, ele teve um controle dos sintomas, uma melhora da aparência das pernas, mas você vai ter a doença ainda. Então, não caia na ideia de que você não precisa fazer mais nada. Você precisa manter o tratamento clínico, sempre. E quais são os cuidados que ajudam a controlar esses sintomas, doutora? Bom, é isso, atividade física, nutrição, a parte alimentar é importantíssima. Todo paciente que tem lipedema, ele até sabe quais os alimentos que causam gatilho na piora da inflamação. E todas essas coisas que eu falei, compressão, drenagem linfática, né, até apoio psicológico, tudo isso são coisas que vão melhorando bastante. Na verdade, a gente precisa fazer com esse paciente uma mudança do estilo de vida, com certeza. Então não é, vou ficar em dieta. Não, você vai ter que mudar mesmo o seu estilo, tem que comer melhor, fazer atividade, a drenagem. Até porque não é uma dieta restritiva, né? Que às vezes fala, nossa, eu vou ter que viver em regime. Não, é uma dieta que vai retirar alguns alimentos que causam inflamação, que são alimentos, na verdade, que não são legais nem para ninguém, né? Embutidos, cheios de conservantes, né? Alimentos com muito açúcar. Normalmente esses alimentos realmente tem que ser muito raro na dieta e manter acompanhamento com o nutricionista. E a parte tecnológica, existe algo minimamente invasivo, vamos dizer assim, ou tecnológico que ajuda? Existem algumas coisas que estão surgindo, mas nada ainda comprovado, né? Eu acho que agora a gente vai ter mais estudos, ainda é um assunto novo, mas o que você vai em qualquer congresso de lipedema, o tratamento que deve ser feito é o clínico e a cirurgia quando necessária. E doutora, quer falar mais alguma coisa sobre lipedema? Olha, a gente fez um grupo de lipedema, né? Chama Lipedema_Araçatuba. A gente tem um Instagram, que é um grupo que se reuniu de vários profissionais para ajudar essas pacientes com lipedema. Então, chamo vocês a visitar a nossa página e qualquer coisa estamos à disposição. Maravilha. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo, por Obrigada explicar. a você pelo convite. Foi muito boa. Obrigada. E assim, chegamos ao fim de mais um Vida Leve Saúde. Conversar sobre varizes e lipedema é muito mais do que falar de estética. É falar de saúde, de qualidade de vida e de autoestima. Muitas vezes, sinais sutis no nosso corpo são ignorados e isso pode atrasar o diagnóstico e o tratamento. O corpo fala e a gente precisa aprender a ouvir. Então, observe-se, procure um especialista diante de qualquer sintoma, cuide-se de forma preventiva, porque cuidar das pernas é cuidar da base que nos sustenta todos os dias. Lembre-se, saúde não é gasto, é investimento para viver mais e melhor. Quero agradecer nossa convidada, a doutora Patrícia Uchoa, por compartilhar tanto conhecimento e esclarecer nossas dúvidas. E deixar aqui meu agradecimento na época que ela era residente lá em Catanduva. Ela me ensinou meu primeiro treino de tora, que você estava no internato. Obrigado, então desde aquela época. E você aí de casa, o que achou do programa de hoje? Se ficou alguma dúvida e quer sugerir um tema para os próximos episódios ou ser um parceiro patrocinador, mande sua mensagem pelas nossas redes sociais usando @FelipeFornari ou @SBTinterior. Não se esqueçam, cuidar da saúde começa com escolhas inteligentes todos os dias. Então, que tal colocar em prática pelo menos uma dica que aprendemos hoje? Nos vemos no próximo programa, sempre com mais informações e dicas para você viver melhor. Um forte abraço, fiquem com Deus e até lá!